Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje nós vamos estudar cidades, vida na cidade. Vamos lá? Para isso, abra seu livro na página 3 e observe a obra de arte do pintor Marcelo Chimaneschi. O pintor buscou representar uma paisagem urbana, ou seja, uma cidade. Observe que numa paisagem urbana existe muito mais elementos culturais do que elementos naturais. Vamos identificar alguns elementos culturais na paisagem do pintor? Vamos lá! Placa de rua, calçadas, poste de luz, casas, prédios, pessoas andando de bicicleta, pessoas de carro, carrinho de cachorro-quente, algumas árvores, um helicóptero sobrevoando a cidade, um prédio em construção, entregador de pizza e vários outros elementos. Na realidade, o que o pintor tentou retratar é o dia a dia, é o cotidiano de uma cidade. Alguma coisa que o pintor colocou na obra tem na sua cidade? Vá até a página 4 do seu livro didático e observe essa imagem. Você acha que é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Acertou quem disse uma paisagem cultural. É a paisagem de uma ponte que fica na cidade de São Paulo. A ponte se chama Otávio Frias. Assim como no campo, a cidade também tem várias paisagens. A diferença é que na cidade tem os elementos culturais e no campo, os elementos naturais. Os elementos culturais, como apresentamos até agora, as casas, os viadutos, as construções, os prédios, tudo isso são elementos culturais. Foram construídos pelo homem. Existem cidades de vários tamanhos, pequena, média, grande. Isso vai depender do número de habitantes e as atividades econômicas que a cidade realiza. As cidades não são iguais. Cada uma que existe tem características diferentes. Em nenhum lugar do mundo vai existir uma cidade igual a que você mora. Mas afinal, você sabe o que é cidade? Cidades são aglomerados urbanos. É um lugar onde concentra um número muito grande de pessoas. Na cidade, como eu falei, você vai encontrar mais elementos culturais do que os elementos naturais. Mas afinal, o que é uma paisagem cultural? Uma paisagem cultural é aquela que foi transformada pelo ser humano. Olha o exemplo que eu tenho. Vamos supor que perto da tua casa tinha uma área verde enorme, um bosque cheio de árvores, maravilhoso. Um dia você acorda, olha pela sua janela e vê um monte de máquinas lá e mais um monte de homens trabalhando. Passam-se uns dias, arrancaram todas as árvores, arrancaram tudo que tinha, aquelas árvores bonitas e tudo mais, e aquelas máquinas continuam trabalhando, aqueles homens trabalhando. Começam a fazer um monte de prédio, começam a fazer ruas, começam a fazer escola, começam a fazer várias coisas ali naquele lugar. O que aconteceu? Ele transformou a paisagem que era natural numa paisagem cultural. Entenderam? Ainda na página 4, observe essa outra imagem. Da cidade de Pirenópolis, fica no estado de Goiás. Observe que as casas, elas são assim, antigas. Nós podemos dizer essa paisagem é uma paisagem histórica. É uma paisagem urbana, mas histórica, porque as casas são antigas. Duas outras paisagens para vocês analisarem. Olhe, Curitiba e São Paulo. Vocês observaram nas duas imagens que não existe animais pelas ruas? Essa é uma característica das cidades. Você não vê muitos animais pela rua. Você não vê sapo, você não vê pássaros, alguns aparecem só. Você tem alguns cachorros e alguns gatos, que as pessoas da cidade gostam muito. Mas animais andando pela rua, você não encontra. Por quê? Existem muitas pessoas
e muitos carros. Se os animaizinhos fossem andar por ali, o que aconteceria com eles? Morreriam no meio desse trânsito. Na cidade, você vai encontrar muitas pessoas juntas. Nas feiras, a gente chama de feira livres. Nas feiras, nós vamos encontrar no supermercado, nós vamos encontrar no shopping. Então, são lugares que têm grande aglomeração de pessoas. Observe essas imagens. A feira livre, um ônibus lotado e um supermercado. Nas cidades, existem muitos lugares que chamamos de comerciais, que é o quê? Lugares para compras. Então, você vai ao shopping, você vai ao supermercado, você vai ao banco, você vai a uma lanchonete. Vários lugares para você gastar, para você comprar. Toda cidade tem um centro. Toda cidade tem um centro e no entorno desse centro tem os bairros. O centro da cidade, normalmente, ele é mais desenvolvido, podemos dizer assim. Você encontra muito mais coisas no centro da cidade do que nos bairros. O shopping fica no centro da cidade, os prédios ficam no centro da cidade. Então, a cidade, na parte central, ela é mais desenvolvida, podemos dizer assim. Mas você vai encontrar no centro da cidade também alguns prédios antigos, alguns casarões antigos. E você sabe por que isso? Porque a cidade, quando ela começa, ela nasce pelo centro. Então, as casas mais antigas ficam no centro. Com o passar dos anos, esse centro ele vai se espalhando. E no entorno desse centro vão tendo os bairros. Por isso que, apesar do centro da cidade ser o mais desenvolvido, ele também tem muitas construções antigas. Normalmente, o centro da cidade é um lugar de mais agitação. Os prédios antigos e casas da cidade são chamados de construções históricas. Se você tiver uma oportunidade de passear no centro de uma cidade e olhar uns casarões assim com uma cara meio antiga, você peça para sua mãe, entre dentro do lugar, dê uma olhada, você vai verificar que por dentro ele é muito bonito, muito ajeitado, muito novinho. Mas quando você sai e dá uma olhada por fora, ele tem uma cara assim meio velha, meio antiga. Isso se chama tombamento. Tombamento é o reconhecimento do valor histórico daquele lugar. Ou seja, como ele foi construído há muito tempo atrás, ele tem um valor histórico. Por quê? Muitas coisas aconteceram durante o seu nascimento. Então, aquele prédio pode ter servido do palácio de um governo, pode ter morado alguém muito importante. Então, o prédio ali, ele representa muita coisa para aquela cidade. Por isso que ele está ali. Então, para conservar a memória do passado, o que é feito? Um tombamento. As pessoas, se você chegar a comprar um prédio histórico, você não pode derrubar esse prédio. Você não pode chegar lá e vou derrubar essas paredes, vou derrubar tudo. Você não pode fazer isso. O que você vai fazer? Você vai reformar, você vai pintar, você vai arrumar por dentro, você vai manter a estrutura e a fachada. O que é a fachada? É a parte de fora, aquilo que caracteriza o prédio como antigo. Entenderam? E daí? O que você achou da nossa aula? Gostou?